Olá, sejam bem-vindos para mais uma videoaula, nossos alunos do sexto ano A e sexto ano B, na disciplina de matemática. E nós vamos estar aqui fazendo aqui alguns esclarecimentos sobre a apostila do dia 17 até o dia 21 e do dia 24 até o dia 28. E uma apostila muito gostosa de trabalhar. A apostila desta vez, ela vai estar falando sobre lógica matemática, onde nós vamos dar continuidade ao estudo a respeito da numeração. Só vai ter a questão de alguns gráficos, né? Gráficos, linhas, reta, mas isso são coisas que é do nosso dia a dia, sequência, né? Números, somente questão de lógica matemática. Então tem alguns assuntos aqui que eu quero abordar, porque alguns alunos me perguntaram, né? Então a gente observou que eles não estavam entendendo muito bem. Então a gente vai começar aqui. Eu vou postar para vocês também aí no grupo, aonde tem a parte do nosso sistema numérico, principalmente na questão de algarismo romano. Então eu quero explicar algumas questõezinhas básicas aqui para você quando você for montar, que vai ter perguntas, viu? Vai ter perguntas aí na apostila sobre algarismo romano. Quando você chegar numa pergunta que o número for grande, vamos supor, você vai pegar um livro para ler ou uma atividade, seja qual for, que é para você escrever 895. Olha, 895. Em números naturais é assim. Aí diz que você tem que escrever em algarismo romano. E você fala, agora ferrou, né? Então você precisa lembrar lá do terceiro ano, né? Do quarto ano, quando você estudou algarismo romano, né? Que falava sobre isso. Para você escrever 800, você precisa de quem? Um número grande próximo a ele. Quem é? O 500. Se você precisa do 500, o 500 é um B. 800 é quantas vezes 100? O algarismo romano sempre é bom a gente trabalhar assim. Então se 100 é um C, 800, então, para chegar em 800 eu preciso de 3C. 90. 100 é C. 90. 90 é menos 10. Olha, é 100 menos 10. 100 menos 10. Se o 100 é C, o 90, se eu tirar 10 de 100, então eu tenho 90. Muito bem, então eu vou colocar um X e um C. Opa, fiz o 90. O 5, não, o 5 é muito fácil. Aí eu lembro do 5, o 5 era só um Vzinho, ok? Olha aí para você ver o tamanho que ficou. E você vai precisar desta tabela que a gente vai deixar aí no grupo para você fazer algumas atividades que está sendo proposta para vocês aí também. Nessas atividades, eu não vou dizer assim qual a questão, mas a gente só vai estar explicando para vocês, está falando sobre decomposição. Aí o aluno fala, meu Deus do céu, mas que palavra é essa? Decomposição, o que é decompor? Decompor, gente, é a mesma coisa de você repartir em algum sentido, e em outro sentido, agrupar. Aí você fala, tá. Então, vamos decompor esse número aí, ó, 895. Em 895, para mim decompor, eu vou decompor desse formato. Olha aí, eu tenho um 800, tá ali. Eu tenho, se eu não quero colocar ali, eu posso colocar na frente, embaixo, mas vou colocar aqui em outro lugar para dizer que não misturou, né? Eu tenho um 90 e tenho também um 5. Você observa que cada um desses está em uma casa. Quando fala para mim decompor, seja para mim distribuir ou para agrupar, eu vou fazer o seguinte: como que eu vou agora agrupar? Olha, eu tenho o 5 que está, olha, eu vou colocar aqui, ó, unidade, dezena e centena. Quem está na unidade? Quem só está sozinho não é o 5?
Então, o 5 vai vir aqui embaixo. Unidade. O 90, ele tem uma outra casinha na frente, mas olha, então ele vem na dezena. Olha, o 8 já tem duas casinhas, então o 8 vem na centena. Observaram? Decomposição de números ou reagrupamento, nós trabalhamos desse formato. Você vai ter também um número, vamos supor, um número bem alto, né? Um número bem alto para você fazer a decomposição. Quando você for fazer a decomposição, você observa o seguinte, esse número aqui, ó, 13.224. Como que você vai decompor 13.000? Se você queira fazer num formato mais fácil de entendimento, é só você olhar e colocar 0 na frente e contar. Ó, eu tenho 1, né? 1, 2, 3, 4. Opa, então é para mim colocar aqui na frente, aqui, ó, 4, 0. O 3, e eu tenho o 3. Ah, o 3, muito bem. O 3, então, se eu não quero colocar naquela posição, eu vou colocar o 3 aqui, ó. 3. Quantas casas eu tenho na frente? 3 casas. 1, 2, 3 casas. O 2, do mesmo jeito, ó. 1, 2. Aí eu vou de novo para o outro 2. Olha, tem uma casa. E ainda tem o número 4. Olha aí, eu fiz a decomposição do número 13.224. Se você vai encontrar eles prontinho aí na folha, pedindo, ó, o número dado pela decomposição de tal, é esse. Para você marcar se é verdadeiro, se é falso, viu? Aí quando você for fazer, você tem que fazer isso daqui, ó. Porque se você não fizer isso, você vai acabar errando. Porque lá vai ter vários números errados. Mas só um vai ser o verdadeiro, entendido? Então, quando você for decompor, ó, lá você pode encontrar ele nesse formato aqui, ó. Como você está vendo. Olha ali, tá vendo? Mais 4, entendido? Você pode encontrar desse formato para você reagrupar. Quando se fala em reagrupar na decomposição, você simplesmente vai pegar tudo que tem de 0 na frente e retirar. Então, você quisendo começar por aqui, você já começa, olha, o 1, aí depois vem o 3, aí depois vem o 2, aí depois vem o outro 2, aí depois vem o 4. Olha aí, o número verdadeiro, 13.224. Isso são decomposições que você vai encontrar aí também na atividade. Outra questão que nós vamos trabalhar com vocês aqui também é só por uma questão de lógica para ver como que você está prestando atenção. Gente, lembre-se, a questão, talvez aqui você não vai entender, mas só para você sintonizar, ó. Horizonte é uma coisa plana, é uma visão plana. Você está olhando no horizonte. Aí nós, em matemática, nós dizemos o seguinte, horizontal. Quando nós falamos em vertical, vou dizer na linguagem que vocês falam com a gente na sala de aula, é em pé. A linha, se ela estiver em pé, ela é vertical. Se ela estiver deitada, ela é horizontal. Você vai precisar, nas nossas apostilas aí, tem a maioria delas não saiu colorida, então saiu apagada. Mas elas lá, se você observar, elas têm os risquinhos assim, olha, bem fraquinho, mas elas têm aqueles risquinhos, cada um representando os quadradinhos. Então nós vamos dizer o seguinte, na horizontal, a letra A, na vertical, a letra A, na horizontal, a letra B. Aqui vai ter uma sequência numérica, né? Ó, 1, 2, 3, do mesmo jeito que tem para um lado, tem para o outro, né? E assim sucessivamente. Se lá estiver fazendo uma pergunta para você é o seguinte, na letra B, siga 3 casas, ó, aí você vai fazer o seguinte, ó, letra B, o ponto de partida sempre é aqui, ó. Na letra B, siga 3 casas, então significa que você tem que vir até aqui no número 3.
Depois que você chegou na casa 3, você precisa subir. Olha, tá falando subir, né? Quer dizer que é, na nossa linguagem, para cima, né? Eu estou tentando fazer uma linguagem, gente, bem monótona, uma linguagem bem caipira, daqui da nossa região, onde todo mundo pode entender com tranquilidade. Ó, 3, né? Cheguei aqui na horizontal 3, então é para mim subir. Eu tenho que, então, duas casas, ó. Uma, duas. Olha aqui aonde eu vim estar, ok? Eu acredito que todos vocês não vão ter dúvida, porque vocês gostam de brincar e essa atividade é uma atividade muito prazerosa para você estar fazendo aqui em matemática. A questão da sequência eu acredito que vocês também não vão ter dificuldade, que vocês vão matar a charada. A sequência aí que nós colocamos para vocês, somente charada para você melhorar aí o seu aprendizado aí, aguçar bem a sua mentalidade aí em alguma charada de sequência. O que nós colocamos? Exemplo, 5, 10, 15. Aí faz a pergunta, qual é o próximo número? Você observou que eu estava pulando de 5 em 5. Se eu estava pulando de 5 em 5, o próximo número, com certeza, vai ser o 20. Você vai ter também brincadeiras que você não vai ter com quem brincar, né? Mas você vai ter que brincar com você mesmo aí para poder estar respondendo essa atividade. É uma pena que a atividade aqui não pôde sair colorida, né? Senão ficaria bem melhor para você entender. Mas eu acredito que você vai fazer a atividade que ficou muito prazerosa e boa de estudar, ok? Boa sorte. Se você precisar de ajuda, vai lá no canal. Se você não encontrar no canal, pode ligar para a gente, que a gente tem um imenso prazer de estar lhe ajudando a resolver a sua atividade. Boa sorte!